Abra sua Bíblia, João capítulo 4. Nós vamos ler uma história muito maravilhosa que aconteceu narrada no Evangelho de João, de uma forma muito especial. E ela conta a história de uma mulher. Tem muitos nomes essa história, fala a mulher samaritana, a mulher do poço de Jacó, a mulher que teve um encontro com o Senhor Jesus. Então, lembrando essa série, ela chama Encontros. Nós vamos ver muitas histórias de encontros do Senhor Jesus com pessoas comuns, como eu e você, que também um dia fomos encontrados por Ele, que também um dia tivemos um encontro com Ele, e esse encontro mudou a nossa história. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus um dia, e esse encontro mudou a minha vida, mudou a minha história. E aqui nós vamos ver histórias de pessoas que também tiveram a sua vida transformada por um simples encontro com o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus fiel. Então hoje nós vamos ver essa história, essa narrativa, e vamos tirar dela algumas lições que podem também tocar na nossa vida e no nosso coração. Amém? Amém. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Amém. Podemos ler? A partir do versículo 1, nós vamos ler. O texto é grande, nós vamos ler todo e vamos aproveitar para aprender com o nosso Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não os batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Diga, Samaria. Samaria. Só para você guardar. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Que hora que é a hora sexta, gente? Meio-dia, muito bem. Daqui a pouquinho. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-lhe de beber, tu me pedirias, e eu lhe daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens como atirar, o poço é fundo, onde, pois, tem águas vivas? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gados? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui. Ao que ela respondeu a mulher, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Paramos aqui, o texto continua, mas vamos parar aqui e vamos analisar. Feche seus olhos mais um momento. Nosso Deus, Pai querido e santo, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Até aqui o Senhor tem sido adorado nesse lugar, tem sido exaltado nesse lugar. Nós temos aqui levantado nossas mãos, nossos lábios, nossos corações diante do Senhor. Mas agora queremos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Toque em cada um de nós. Nos visite, Senhor, através da Tua palavra. Que apesar das nossas lutas, das nossas tribulações, apesar, Senhor, às vezes da nossa até incredulidade, que o Senhor fale conosco.
Toque em cada um de nós. Nos visite dessa manhã, Senhor, de uma forma especial. É a nossa oração, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Muito bem. Esse texto ele é um texto maravilhoso. Esse encontro do Senhor Jesus, ele é um encontro que ele traz para nós algumas situações que a gente tem que prestar atenção. Mais à frente, no capítulo 7 de João, no versículo 37, o Senhor Jesus também vai fazer uma afirmação que ele fez para essa mulher. Ele vai se levantar no meio de uma festa, a Bíblia diz, no meio da festa da Páscoa, ele se levanta e ele faz um clamor, ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E hoje eu quero colocar o tema dessa mensagem. Eu quero deixar esse versículo como tema da mensagem. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você pode dizer isso comigo? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muito bem, muito bem. Essa mulher, então, ela tem um encontro com o Senhor Jesus ali naquele poço. Mas antes de nós entrarmos nesse encontro, eu quero que você entenda a história. Você notou que nós vemos que a Bíblia fala que os judeus não se dão muito bem com os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Nós temos que entender isso. Jesus está saindo da Judéia, está indo em direção à Galileia, porque ele necessita ir até a Galileia e encontrar, não é? Visitar talvez a sua própria casa. A Bíblia diz que ele é Jesus de Nazaré. Nazaré fica na Galileia. Talvez ele estava indo visitar sua mãe, visitar seus parentes. Talvez ele estava indo para lá pregar, levar a palavra. Mas este encontro ele é especial por quê? Porque justamente Jesus vai ao encontro de alguém que não é da linhagem de Israel, não é da família de Israel. Jesus vai ao encontro da Samaria. Ele vai passar pelo meio da Samaria. Ele não tinha obrigação de passar por lá. Para ir para Galileia, Jesus não precisava passar por Samaria. E era muito comum, o judeu não passava. O judeu dava a volta. Você já teve situações de ter que dar a volta? Não passa num lugar? Eu tinha uma... a Sheila vai lembrar. Em Pouso Alegre, nós começamos uma igreja em Pouso Alegre também, há 20 anos atrás. E tinha uma senhorinha que ela ia na igreja, ela devia ter uns 70 e tanto, quase 80 anos. Sabe aquela senhorinha assim, até miudinha assim para andar, muito boazinha, muito quietinha, mas ela tinha umas manias, eu vou dizer assim, né? E ela conversava comigo e um dia, eu vendo ela chegar na igreja, eu estava na porta da igreja, a igreja era a porta na rua. Eu estava na porta da igreja ali, conversando com alguns irmãos, e eu vi ela chegando. E eu vi que ela veio pela calçada da igreja, ela já vinha caminhando pela calçada da igreja. Mas quando chegou na casa do vizinho da igreja, né, ela atravessou a rua para o outro lado, foi lá, deu a volta certinho assim, caminhou até a porta da igreja, atravessou a rua de novo e entrou. Eu fiquei olhando, não me contive, né? Eu falei assim, por que a senhora deu a volta? Ela conhecia aquele vizinho, eu não conhecia. Ela disse, eu conheço esse vizinho e eu não gosto muito dele. Toda vez que eu passo na porta da casa dele, dá negativo para mim, ela disse. Dá negativo para mim. Então ela tinha essa mania, ela cortava a volta na casa desse vizinho. E era como os judeus faziam com os samaritanos. Eles não gostavam dos samaritanos. Por quê? Samaritanos, eles eram judeus também. Só que eles eram judeus mestiços. Quando o território foi invadido, aquele território foi invadido por um rei, por uma guerra. E quando foi invadido, eles levaram todo Israel cativo para Samaria, que era uma outra região. E o rei mandou que os povos de Samaria habitassem no meio do povo de Israel que ficou naquela terra. Então eles casaram entre si. Eles não eram israelenses de puro sangue. Eles eram pessoas misturadas. Os samaritanos eram de sangue judeu, mas misturado com outros povos. Porque aquele rei que conquistou ele,
o rei da Babilônia, ele tinha uma mania. Toda vez que ele conquistava um povo, ele tirava metade do povo, levava cativo. Os mais inteligentes, os mais fortes, os que ficavam para cuidar da terra para aquele rei, porque agora aquela terra era dele. Ficava para lavrar a terra, cuidar da terra, plantar. E ele pegava do povo dele, ou do povo de outra região que ele tivesse ganho, e trazia para cá e misturava tudo. Por quê? Ele queria acabar com a cultura daquele povo. Então ele dissolvia aquela cultura. Ele dissolvia aquela nação. E assim ele tentou fazer com Israel. E esse povo samaritano era isso. Eles não eram judeus de puro sangue. Então por isso que o judeu não gostava deles. Porque eles eram aqueles que ficaram ajudando o outro rei. Eles eram aqueles que trabalharam para o outro rei. E agora então eles tinham essa birra com os samaritanos. E um judeu, se tivesse que passar por Samaria, não passava. Ele dava a volta. Mas Jesus resolve entrar em Samaria nesse dia. Ele resolve passar pelo meio de Samaria. Talvez para cortar caminho, para ganhar tempo. Mas na verdade nós entendemos e sabemos, ele tinha um encontro marcado. Ele tinha um encontro marcado com essa mulher. Ele tinha um encontro marcado com essa pessoa. E por que, pastor, que ele queria encontrar com essa mulher? Nós vamos entender isso daqui a pouco no texto. Então veja, um judeu não passava por ali. Mas Jesus resolveu passar. Samaria não era o melhor caminho para ir para Galiléia, mas ele resolveu entrar ali. Agora, ele entra. Quando ele entra, a Bíblia diz que ele senta para descansar perto de um poço. E ele envia os seus discípulos para comprar comida na cidade mais próxima, porque eles não tinham nenhum tipo de comida ali com eles no momento. E a caminhada ia se estender por mais um tempo. Lembrando, naquele tempo era só caminhada, gente. Não tinha carro, né? Não tinha moto, não tinha nada. Era na caminhada que Jesus visitava as outras pessoas. E aí então nós vamos ver esse cenário. Jesus sentado à beira de um poço, ao meio-dia, e de repente, na hora menos esperada, aparece uma mulher para tirar água do poço. Jesus não deixou seus discípulos ali. Ele enviou-os à cidade para comprar alimento. E a gente pergunta, por que, pastor? Porque ele sabia que ele ia ter um encontro com aquela mulher, que ele ia tocar na vida daquela mulher, e que seus discípulos não iam entender. Não iam entender. Porque até então, o ministério de Jesus estava dentro da Judéia, estava dentro do perímetro judeu. É a primeira vez que ele vai de encontro a uma pessoa gentil, que não é um judeu. É a primeira vez que ele leva a palavra a uma pessoa que não faz parte da descendência de Abraão. Então seus discípulos não iam entender. Não iam. Vocês vão ver depois mais para frente no texto que os discípulos, quando chegam e veem ele conversando com a mulher, eles se assustam. Há situações aqui que a gente tem que entender que são culturais. Primeiro, até hoje, naquela região, não é bom um homem conversar com uma mulher sozinhos na rua. Principalmente se não é a sua mulher. Se não é o seu marido. Não conversa. Em alguns estados onde a religião islâmica ainda trabalha com muita força, isso é castigo para uma mulher. Ser pega na rua conversando com outro homem estranho. Para nós hoje vai ser assim, pastor, que loucura. Era assim a cultura da época. Quanto mais então, um judeu conversando com uma samaritana. Então, nós tínhamos dois agravantes aqui. Ela era samaritana e ela ainda por cima era mulher. Jesus não deveria conversar com ela. Um judeu não deveria conversar com ela, mas não o judeu chamado Jesus. Não é? Ele não faz acepção de pessoas. Então começa essa conversa entre eles. Jesus está ali, descansando, próximo ao poço. Com certeza na agenda dele já estava marcado o encontro com aquela mulher. Ela não sabia, mas ele já estava ali esperando. Ela chega e ele não tem como começar a conversa com ela. Ele diz, você pode tirar um pouco dessa água do poço e me dar? E ali começa um diálogo muito forte, que o texto não nos dá essa visão. Mas eu vou mostrar para você. A primeira coisa que a mulher fala para Jesus, ela diz assim, peraí, como é que é? Você, um judeu, pedindo água para mim?
Ela não fala nisso com humildade, ou ela não fala nisso com um susto, ou com uma admiração. Ela fala com desprezo, porque eles também não gostavam dos judeus. Afinal de contas, eles eram maltratados pelos judeus. Afinal de contas, eles eram humilhados pelos judeus. Então ela olha para Jesus e fala assim, peraí, pensa na cultura do povo na época. Ela olha e diz assim, um homem, um judeu, porque está morrendo de sede, agora está falando comigo, né? Entendi, está morrendo de sede, né? Está precisando de mim. Então está falando comigo, porque em outros casos não falaria comigo, me desprezaria. Então, quando a gente lê, a gente não vê o tom da conversa. O tom dela foi esse. O tom dela foi esse. Lá no versículo 9, nós vamos ver isso. Como sendo tu judeus, pede de beber água a mim. Esse é o tom dela. Mas como é que você, judeu, está pedindo água para mim? Quem é você? Ah, entendi. Não tem canequinha para pegar água, né? Está morrendo de sede. Aí eu sirvo, né? Aí a gente serve para conversar. Entendi. E ela continua. Ela vai dizendo. Há um sarcasmo na voz dela. Há uma reprovação por parte da mulher. Porque ela se vê nessa situação de superioridade. Ela olha e fala assim, opa, agora estou da parte de cima, porque tem um judeu precisando de mim. Né? Agora está me pedindo água. Né? Pede de beber a mim, que sou mulher, samaritana. Você está ruim, cara. Está ruim para o seu lado, ela pensou. Está ruim para o seu lado. Mas Jesus vai ter ali essa conversa com ela de uma forma muito tranquila. Muito tranquila. Agora a pergunta que fica, irmãos, por que essa mulher ela tem que ir ao poço ao meio-dia? Por que essa mulher foi ao poço ao meio-dia? Quem gosta de ir no mercado meio-dia? Quem vai no mercado meio-dia? A gente vai de manhã, a gente vai no fim da tarde. O comum naquele tempo, o poço, você ia diariamente buscar água lá para o seu uso do dia. Normalmente a mulher servia o café da manhã para o marido, põe o marido para trabalhar, as crianças para a escola, e iam todas lá buscar. Por que essa mulher não estava lá de manhã? Por que ela estava lá meio-dia? Nós vamos ver na história dela que ela era uma pessoa que não podia estar no meio dos outros. A Bíblia vai dizer, e nós lemos no texto, que ela já teve 5 maridos. 5 maridos. Jesus vai dizer, e esse que você está agora não é seu. Quer dizer, ela já estava no 6º. Não é? No 6º marido. Aí a pergunta que fica para você é, naquela cultura antiga, você acha que as outras mulheres queriam andar com ela? Uma mulher que já tinha 5 maridos, já estava no 6º. Fazer uma pergunta para a senhora, só deixaria o marido da senhora ir lá fazer uma pintura na casa dela? Trocar uma lâmpada? Consertar um chuveiro? Não deixaria, né? As mulheres nem tirar água com ela ali. Ela não podia de manhã tirar água com as outras mulheres. Porque as outras mulheres não aceitavam a presença dela. Então essa mulher, ela tinha uma vida marcada por uma sede. Você vai ver que a vida dela é marcada por uma sede. Ela vivia uma eterna crise. Ela tinha a crise de não ser uma judia, ser uma samaritana, uma misturada. Ela tinha uma crise de não poder ir ao poço com todo mundo, como todo mundo ia na hora certa. Veja, o poço era o ponto de encontro da mulherada. Punha as crianças para a escola, punha o marido para trabalhar, ia para o poço, tirar água, bater papo, colocar a conversa em dia, conversar com a vizinha, encontrar os amigos. Era assim. Não tinha café para tomar lá, vamos lá no Starbucks, não, era no poço. Era no poço que elas iam. E lá elas batiam papo, conversavam. Por quê? Essa mulher ela tinha uma crise de amizades. Ela vivia uma vida numa crise de amizades. Você tem amigos, você tem amigas, você tem pessoas com quem você pode contar, você tem pessoas com quem você pode tomar um café, você tem pessoas que podem ir com você no poço, buscar uma água, mas essa mulher não tinha. Ela não tinha. Por que ela não tinha, pastor? Por causa da vida que ela vivia. Ela vai ao poço na hora do calor mais forte, que é a hora que ela sabe que ninguém vai estar lá. Ela não vai encontrar com ninguém.
Ela não vai ter que olhar para ninguém olhando para ela com cara de reprovação. Ela não vai ter que se encontrar com ninguém olhando para ela e fazendo assim: a fulana está aí. A fulana está aí. Ó, vigia teu marido, hein? Ó quem chegou no poço. Cuidado, hein? Já levou 5, vai levar o seu também. As irmãs já estão aí pensando aí. Pensa, a situação que essa mulher vivia. Ela não tinha amigos. Ela tinha então uma sede de aceitação. Ninguém a aceitava em seu grupo. Você aceitaria no seu? Aceitaria, irmã? Também não, né? Também não. Essa era a vida dessa mulher. Uma crise de amigos. Uma sede de aceitação. E ela vai ali tirar a água, ela se encontra com o Senhor, ela tem essa troca de farpas. Eu não chamo isso de diálogo, aquilo foi uma troca de farpas com o Senhor Jesus. Ela troca farpas com ele. Quem é você? Judeu? Pedindo água para mim? Entendi. Você não pode pegar água, eu posso pegar água, agora eu sirvo. Tá bom. Quem é você? Por que ela tinha isso com o judeu? Porque ela tinha uma crise de identidade dentro dela. Uma crise de identidade. Ela não era judaica, ela não era judia, ela não era samaritana, ela não era aceita no meio dos judeus, ela não era aceita no meio dos samaritanos, ela não era aceita em lugar nenhum. Ela não sabia quem ela era, por dentro. Quem sou eu? Tanto não sabia que na busca dela já estava com 4, 5, 6 maridos. A Bíblia não fala nada da história dela, mas se ela arrumou 5, 6 casamentos, não é porque ela era uma mulher ruim. Ao contrário, ela deveria ser uma pessoa de bem. Talvez com algum problema de relacionamento, ou que não encontrou a pessoa certa na vida. Porque ninguém casaria com uma pessoa ruim. Naquele tempo, não. Se tinha fama ruim, ficava com a fama ruim. Gente, você já moraram em cidade pequena? Você sabe que tem fama ruim na cidade pequena? Naquele tempo é tudo vilarejo. Quem tem fama ruim, não tem namorado, não tem marido, não tem. Não tem. Mulher de fama ruim, não arruma. Não arruma. Arruma coisa ruim. Arruma coisa ruim também. Vigia, viu, filha? Vigia, né? Vigia aí. As meninas solteiras aí, né? Guarda a tua santidade, filha. Guarda a tua santidade que Deus vai te abençoar com um príncipe encantado, maravilhoso. Não é? Mas essa mulher, ela não era má pessoa. Porque se fosse má pessoa, ninguém queria. Ninguém queria. E ela teve maridos, ela não teve caso. Ela teve maridos. Reconhecidos, casados. Então ela devia ter muitos atrativos, mas talvez alguma coisa ali que incomodasse seus maridos. E a faziam acabar se separando. Talvez a própria pessoa por si só. Porque a gente às vezes conversa com uma pessoa, é uma coisa. Você está namorando é uma coisa, depois você casa é outra. E aí você descobre que a pessoa é bem assim como você pensava. Não é? Não cutuca seu marido, não. Por favor. Não é? Não cutuca, não. Não cutuca, não, por favor. Então veja, ela está ali sofrendo, ela tem o escárnio dos amigos, ela não tem amigo. Ela tem um escárnio da sociedade judaica, que não aceita porque ela é samaritana. Ela vive crises, uma sede de amizade, ela tem uma sede de identidade, e ela também passa por outras situações. Você vai ver que ela também tem uma crise sentimental, uma crise com as suas emoções. 5 maridos. Já estava no 6º. Ela estava de rolinho com ele, que Jesus falou que esse marido não é seu. Esse aí ela estava de rolinho. Era um crush. Estava lá, se envolvendo. Por quê? Porque havia dentro dela um vazio sentimental. Havia dentro dela um vazio na emoção. Alguém que queria constituir uma família. Alguém que queria ter o seu marido. Alguém que queria ter o seu parceiro, a sua parceira. Como nós queremos. Como nós buscamos nosso marido, nossa esposa. Criar nossa família. A Bíblia não diz, será que ela não tinha lá uns filhos? Talvez de um marido, de outro? Como que é? Como que era a vida dessa mulher? Então ela vivia essa
vida de sede. Sede de amizade, sede de identidade, sede de emocionalmente ser satisfeita. O que ela não encontrou? Que 5, já estava no 6º marido, que ela não conseguia encontrar ainda. Um homem que deixasse ela feliz, que a fizesse feliz. Quando nós olhamos para a vida dessa mulher, a gente entende que não foi uma vida fácil. Não foi uma vida tranquila. E ela expressa tudo isso da forma como ela fala com Jesus. E da forma como Jesus também fala com ela. E há um momento no texto que Jesus fala para ela assim, olha, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água. E eu te daria água viva. E a água que eu te der, ela vai criar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E ela fala, opa, essa água eu quero. Essa água eu quero. Mas ela não entendeu o porquê daquela água. Ela não entende o porquê daquela água e ela diz assim, olha, eu quero dessa água, eu quero, dá-me de beber dessa água, porque assim eu não tenho que voltar mais nesse poço. Passar vergonha aqui que eu passo. Eu não preciso mais sair de casa. O Senhor está dizendo que é uma fonte que vai jorrar para toda a vida. Eu quero. Ela não entendeu que era uma água espiritual, que era uma fonte do Espírito Santo de Deus. Ela não entendeu que aquilo que Jesus queria oferecer para ela era muito mais do que a água que ela podia tirar do poço. Era muito mais. E aí nós vamos entender no texto, nós vamos entender na história, que ela achou que ela tinha matar a sede naquele poço. Mas aquele poço não podia matar a sede dela. Por isso todo dia ela tinha que voltar e buscar mais. E Jesus estava oferecendo para ela saciar a sede, não da água do poço, mas dos seus sentimentos, das suas amizades, dos seus relacionamentos. Jesus estava oferecendo para ela uma água muito maior e muito melhor. Ela não entendeu. E ela insiste com o Senhor e fala, então me dá dessa água. Só que ela se invoca de novo. E ela diz assim, mas o Senhor não tem como tirar a água. Da onde o Senhor vai tirar essa água? O Senhor não tem como tirar. E ele diz, mulher, se soubesse quem fala contigo. Ela não sabia ainda, ela não tinha visto, ela não tinha entendido. Sabe, eu e você precisamos entender que às vezes nós procuramos poços para matar nossa sede. Nós procuramos o poço do trabalho, o poço do casamento, o poço do relacionamento, o poço dos bens materiais, quando na verdade nós temos uma fonte. Ela tinha diante dela uma fonte. Ele falou assim, se você soubesse quem fala contigo, eu ia te dar uma água que vai virar uma fonte na tua vida. Às vezes nós estamos buscando poço quando nós já possuímos fonte. Nós gastamos nosso tempo buscando no poço todo dia algo que não vai mudar a nossa história. Todo dia a gente levanta e vai trabalhar, sonhando, e vai. Cara, você só precisa de uma coisa. Você precisa só da presença de Deus na sua vida. O trabalho, ele vai abençoar e vai multiplicar. Quando a bênção de Deus entra, a fonte que jorra é de água viva. É de água viva. Então eu e você, nós não podemos ficar com essa mulher, sedentos todo dia, querendo uma nova fonte, querendo um novo poço. Aonde eu vou agora? Falaram que dinheiro agora é na carpintaria, então vamos todo mundo no poço da carpintaria. Não, dinheiro agora está lá na pintura, vamos todo mundo para a pintura. Não, dinheiro agora é na internet, pastor, vamos todo mundo para a internet. A gente fica correndo de poço, quando na verdade aquele que é fonte de todas as coisas está ao nosso lado, na nossa frente, à nossa disposição, sentado conosco e perguntando, se você soubesse com quem você está falando. Se você soubesse quem está do teu lado, quem está sentado à tua frente, você me pediria, e eu te daria água viva. Você tem pedido ao Senhor? Você tem lembrado que é o Senhor que está com você? Você tem colocado diante dele seus sonhos, suas necessidades, seus desejos, suas frustrações? Não tem problema nenhum, irmão, trabalhar, ficar rico. Eu também estou nessa aí.
Estamos juntos. Claro, a gente quer ter conforto, não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. A gente não pode fazer disso o nosso Deus. A gente não pode fazer disso o nosso objetivo de vida. A gente não pode achar que toda a solução dos nossos problemas está no dinheiro. Quando a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. O amor ao dinheiro, ele se torna a raiz de todo mal. Então, olha para você. Olha para o que você está vivendo nesses dias. Olha para aquilo que você está passando nesses dias. Olha para aquilo que você está andando atrás. Qual é o poço que você está tomando água? Que poço é esse que você está bebendo, querido? Que não te satisfaz. Há alguém, há uma fonte, há um Deus maravilhoso que quer ser fonte na sua vida. E sabe, fonte de água viva, a gente tem que entender isso daqui. Quem já teve poço em casa e já viu poço? Poço é o seguinte: você faz um buraco até ele encontrar um veio de água ou um reservatório de água, e aí aquela água ela vai subindo pouco a pouco para dentro do poço, e você vai tirando. Há poço que com o tempo seca, há poço que com o tempo dura muito tempo, porque ele recebe a água da chuva. Mas há também poços que têm água viva. O que é um poço de água viva? O poço de água viva é quando você perfura o poço e você encontra aquilo que eles chamam de rio subterrâneo. É um rio que passa por baixo. Não é uma poça de água que está lá embaixo. É um rio de água viva, porque é água corrente. É água corrente, é água viva. Jesus está dizendo assim, viu? Vocês estão bebendo em pocinho aqui, pocinho ali. Eu tenho um rio para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. Você só precisa lembrar quem sou eu. Amém. Porque nós às vezes não damos a Jesus aquilo que ele realmente é. Nós ficamos céticos como a mulher samaritana. Você, judeu? Jesus, pastor, eu já orei, não deu certo. Pastor, eu já pedi, não veio. Pastor, eu estou aqui na igreja faz um tempão, não recebi. Talvez você não foi na fonte certa, querido. Talvez você está olhando para postos, quando na verdade você podia ir direto na fonte. Na fonte, que nesses dias você visite a fonte do Senhor. Você visite a fonte daquele que tem todas as coisas. Aquele que pode te dar todas as coisas. E havia uma outra característica nessa mulher. Ela mostra todo a sua dificuldade sentimental. Quando ela declara para o Senhor Jesus, eu não tenho marido. E Jesus diz para ela, é verdade. Você foi sincero. Você já teve 5, o que você tem não é teu. Não sei que caso é esse, que rolo é esse que ela estava arrumando. Né? Mas, veja, marido naquele tempo é aquele que casou. Namorado não é marido. Né? Hoje nós chamamos de marido, né? A mocinha arruma um namorado, vai morar junto, é meu marido. Não é. Não é seu marido. Né? Marido é aquele que casou, pôs o papel, arrumou e tal, aquela coisa toda. Mas eu chamo de marido, pastor. Nós já somos casados, estamos morando junto faz 10 anos. Ok. Pela lei, não é seu marido. Né? É seu noivo, é seu namorado, é qualquer outra situação. E eu creio que ela estava vivendo uma situação como essa. Né? Ela devia estar aí paquerando alguém, olhando para alguém, namorando alguém. Jesus falou, olha, e esse aí que você está chamando de marido, não é teu marido. Não é que ele era de outra. É que ela ainda não tinha casado com ele. Não vivia, gente, aquele tempo não era que não é nosso, não. Né? Vive aí, junta aí, se der certo. Né? Não. Naquele tempo as coisas andavam direitinho. Você não casou, está mal visto. Está mal visto. Né? Era situação para apedrejamento. Ninguém queria correr esse risco de ser apedrejado. Uma mulher não queria correr esse risco de se envolver com um homem antes do casamento e ser apedrejada. Ela já tinha muito problema, gente. Ela não precisava de mais esse. Não é? Então não vai colocar na conta da mulher que ela estava de olho no marido dos outros, não, porque eu acho que não era isso, não.
Tudo bem que ela já teve 5, mas não era essa a situação. Agora veja, tudo isso aqui aconteceu durante o bate-papo dela com Jesus. Jesus olhou, ela tinha sede de amizade. Jesus olhou, ela tinha sede de identidade. Jesus olhou, ela tinha sede emocionais, suas emoções não estavam satisfeitas. Mas aí nesse meio tempo, quando Jesus toca no assunto, eu quero que você volte para a sua Bíblia agora, lá no capítulo 4 de João, no versículo 19. O versículo 17 e 18, capítulo 4 de João, versículo 19. No capítulo 17 e 18 é quando Jesus diz para ela assim: muito bem, você respondeu bem. Você já teve 5 maridos, esse que você tem não é seu. A mulher viu que o negócio ia ficar ruim para o lado dela, ela muda de assunto. Você vai ver que no versículo 19 ela muda de assunto e diz assim: Senhor, disse a mulher, eu vejo que tu és profeta. Porque ela viu que ele começou a revelar sobre a vida dela. E aí, ao invés de falar dos maridos, ela para o assunto por ali e muda e fala assim: Senhor, nossos pais adoravam nesse monte. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, judeus, diz que a gente tem que adorar em Jerusalém. Onde é o lugar que se deve adorar? Olha outra pergunta dela. A gente pode olhar para esse texto e passar batido. Mas aqui está mais uma crise que ela vivia. Ela vivia uma crise religiosa. Ela não sabia onde encontrar a Deus. Como é que é? Nossos pais nos ensinaram que era naquele monte, porque aquele monte já foi um lugar de adoração. Quando o filho de Salomão toma o governo e divide Israel em dois, fica o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, capital vira Samaria. O reino do norte, capital, continua Jerusalém. O templo já estava em Jerusalém, construído por Salomão. O rei Roboão manda construir um templo em Samaria. Parecido. E eles adoram também em Samaria. Então ali estava a guerra. Nós adoramos aqui ou adoramos lá? O templo era lá. O templo era em Jerusalém. Aquele que Roboão construiu para o povo não sair de Samaria e ir para Jerusalém adorar. Ele disse: não vai não, fica aqui, adora aqui. É igual o pastor, quando tem medo do povo sair de uma igreja e visitar outra. Não vai lá não, porque lá não tem Deus. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Mesma coisa. Então Roboão, com medo de perder o povo, que o povo voltasse a viver em Jerusalém, que dividiu a nação no meio, ele pega e constrói um templo em Samaria. E põe o povo para adorar em Samaria. Quando Deus não mandou ele construir aquele templo em Samaria. O templo que Deus tinha mandado construir era em Jerusalém. Então ela está lá na dúvida agora. Nossos pais para a gente adorar aqui. Vocês judeus falam que a gente tem que adorar lá. Aonde que eu encontro Deus? Ela mostra mais uma crise, mais uma sede. Ela tinha sede de encontrar a presença de Deus, mas não sabia como. Não sabia como chegar lá. Quantos de nós às vezes vivemos crises? Porque não sabemos aonde encontrar o Senhor. Como encontrar o Senhor? Onde que eu vou? Vou nessa igreja, vou naquela, vou aqui. Meu irmão falou para ir aqui, a minha tia falou para ir lá, o meu vizinho chamou eu para ir ali. Aonde eu vou? Estou aqui nessa igreja, mas falaram para eu ir ali. Que tal? Onde eu vou? Quem nunca viveu uma crise como essa? Espero que você não esteja vivendo. Fica aqui, querido. Deus está aqui. Deus está nesse lugar. Amém ou não? Amém. Não é porque eu falei, você concorda ou não? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E Jesus vai responder para ela. Versículo 21, ele vai dizer o seguinte: disse Jesus: mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vocês adoram o que vocês não conhecem, está dizendo. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Quando que chegou? Quando? Quando Jesus nasceu. Quando o ministério dele começou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para ela: mulher, para. A questão não é a igreja. A questão não é aqui, não é lá na igreja do vizinho, não é lá na igreja não sei na onde, não é aqui, não é lá e não é lá. É em espírito e em verdade. Onde você estiver,
Jesus está dizendo para ela, viu? Já chegou a hora em que o Espírito de Deus vai ser colocado sobre as pessoas. Você vai passar a ser templo do Espírito Santo de Deus. Então você não vai mais num lugar para encontrar a Deus. Você é a presença de Deus. Você tem a presença de Deus. Você tem a essência de Deus dentro de você. O Espírito do Senhor está em você. Você hoje não precisa mais se reter a templo, a lugar. Nós precisamos ir para Jerusalém para adorar? Não. Eu tenho vontade de conhecer Jerusalém? Eu tenho. Mas não é para adoração. Porque para adorar, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Onde eu estiver, eu levo adoração. Antigamente tinha que ir a Jerusalém para dar adoração. Hoje, eu tenho para o meu trabalho e estou adorando. Eu estou em casa sentado com a minha família, eu estou adorando. Eu vou conversar com um amigo, eu vou em adoração. Porque eu posso andar em adoração em todo tempo, em todo momento. Porque o Espírito de Deus está em mim. Amém, querido? O Espírito de Deus está nas nossas vidas. Jesus está falando sobre isso. Olha, vai chegar um tempo, e já chegou, ele disse, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, nem em Jerusalém, nem em Samaria, não é em lugar nenhum. Quando eu era menino, criança pequena, eu tive uma madrasta. Minha mãe faleceu muito cedo. E essa madrasta era muito devota, né, da Nossa Senhora Aparecida. E ela ia lá para Aparecida do Norte. Quem conhece Aparecida do Norte, lá no Brasil, lá em São Paulo? Lá tem, né, uma basílica enorme, um lugar lá enorme, tal, aquela coisa toda. E levava a gente lá, e a gente ia e via aquele povo doido, né? E carregando cruz nas costas, andando com cruz nas costas, de joelho, e não sei o que, e se matando, e aquela coisa toda. E aí você olha para uma palavra como essa hoje, você entende. Não é lá na Basílica lá da Senhora, não é lá em Jerusalém, não é, é em espírito e em verdade. Se você tem o Espírito de Deus, você pode adorar em qualquer lugar e em qualquer situação. No poço, ela poderia adorar o Senhor. No caminho do poço, ela poderia adorar ao Senhor. Hoje nós podemos adorar o Senhor em todo o tempo e em todo o momento, porque Ele nos permite adorá-lo em espírito e em verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela estava buscando um poço, mas ela encontrou uma fonte. Ela estava buscando um poço e ela acabou encontrando uma fonte. Não deixe, irmão, que o orgulho, não deixe, irmão, que a amargura estrague as suas águas. Quase que no começo do bate-papo dela com Jesus, ela estraga tudo. Porque Jesus chegou com ela com tranquilidade pedindo água e ela veio já brava. Quem é você? Por que eu tenho que te dar água? Judeu folgado. Vai para lá. Se vira para pegar, você não tem caneca. Quase. Por quê? Porque o seu coração estava amargo. Seu coração estava entristecido. Seu coração estava chateado por tudo que ela tinha vivido e já estava vivendo. Imagina, na cabeça dela também pensando, meu Deus, que mulher sou eu? Quinto marido, agora o sexto. Você acha que ela estava feliz? Não tem um amigo. Não sei nem onde adorar. Não sei nem onde buscar a Deus. Olha o quanto vazio essa mulher tinha. Quanta sede tinha nessa alma. E nessa hora, com essa pessoa, Jesus tem um encontro. E esse encontro muda a história daquela mulher. A Bíblia vai narrar que nessa hora, os discípulos estão voltando com a comida. E nessa hora a Bíblia diz que a mulher deixa o cântaro ali. E ela volta para a sua cidade. E lá na sua cidade ela tem uma notícia. Gente, vem aqui no poço ver. Eu encontrei um homem que sabe tudo da minha vida. Será que ele não é o Messias? E ela começa a chamar aquela cidade inteira. Ela traz seus maridos. Ela traz suas vizinhas. Aquelas que não conversavam com ela. Ela deve ter procurado as vizinhas e dito assim para elas. Eu penso, viu? Não está escrito não. Mas eu penso que ela disse assim para as vizinhas. Vizinhas, vocês pensam que vocês sabem da minha vida? Encontrei um homem que sabe tudo. Vamos lá, sabe mais que vocês. Suas fofoqueiras. Vem aqui. Vamos lá conversar com eles. Vocês precisam conhecer. Veio todo mundo.
A Bíblia diz que a cidade toda fluiu para aquele lugar. E nessa hora os discípulos estão chegando também. Estão chegando e falam para Jesus: Jesus, vem comer, trouxemos a comida. E Jesus diz para eles assim: eu tenho uma outra comida para comer. Eu tenho outra comida para comer. E aí eles ficaram perguntando: nossa, será que alguém deu comida para ele? Será que alguém deu comida para ele? Será que alguém trouxe algum lanchinho para o mestre que nós não vimos e não percebemos que aconteceu aqui? E eu quero que você volte comigo no texto, na Bíblia. Versículo 33. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe alguém porventura trazido que comer? E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Do que você tem se alimentado esses dias? Do que você tem se alimentado esses dias? Em fazer a vontade de Deus ou em fazer a sua vontade? Em matar sua sede em poços que não pode te tirar a sua sede? Ou em encontrar uma fonte que jorre água viva, que flua do seu interior, para que todos possam ver essa água, esse poder, essa unção, essa graça? Como tem sido os seus dias? Do que você tem se alimentado ultimamente? Jesus tinha uma comida para comer: fazer a vontade do Pai. Que nós possamos ter também o desejo de comer desta comida, de fazer a vontade do Pai. Gente, dá para entender uma coisa aqui? Fazer a vontade de Deus nos alimenta. Fazer a vontade de Deus sacia a nossa sede. Os discípulos estavam todos com fome, foram na cidade, compraram comida, voltaram desesperados. Jesus, vamos comer, ó, trouxemos uma comida. Sabe quando você começa a querer comer e ninguém entra para a mesa, ninguém vai para a mesa, ninguém ora para começar a comida, você está lá assim: Jesus, vamos comer, gente, vamos, gente, ó, vamos comer, estou com fome. E Jesus fala: viu? Quem come, quem faz a vontade de Deus, não tem fome. Quem faz a vontade de Deus, não tem tristeza. Quem faz a vontade de Deus, não tem carências. Não tem carências. A minha fome é fazer a vontade de Deus, diz o Senhor. A minha fome é fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus não tem necessidades, querido. Não tem necessidades, não passa necessidades, não passa situações, não passa apuros, não passa dificuldades, porque Deus nos sustenta. Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos enche, Deus é quem nos preenche, Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos dá força para vencer. É Ele quem nos dá força para ir adiante. E seus discípulos não estão entendendo nada. Estão lá conversando com ele, a mulher desceu, foi chamar a turma. Eles não sabem ainda o que aconteceu. Não sabem. Não entenderam nada do que está acontecendo. E Jesus faz uma pergunta para eles. Versículo 35, eu vou encerrar aqui. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já sua recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Quando ele está dizendo isso, tenta entrar na cena. Eles estão ali, é um monte, onde há um poço em cima. Estão ali sentados na grama, conversando com os seus discípulos, falando de comer. E ele vira para os seus discípulos e diz assim: olha lá os campos. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Mas quando ele fala isso, ele diz para os seus discípulos: levanta vossos olhos e vede, os campos já estão prontos para a ceifa. Quando ele está falando isso, é justamente a hora que a multidão está subindo. Não é a ceifa da plantação que está pronta. Ele está dizendo: vocês não estão dizendo que a plantação vai demorar mais 4 meses para ficar pronta para colher? Pois eu te digo, levante seus olhos, olhe para os montes, e aquela multidão da cidade está fluindo. E Jesus diz: os campos estão prontos para as ceifas. Olha como os campos estão brancos. Como que era a roupa do povo naquele tempo? Era deserto, gente. Ninguém andava de preto lá não. Todo mundo de branco.
lencinho branco na cabeça, até hoje é assim. E ele olha lá o campo, ó, está branco, está pronto para a ceifa. Aquela multidão sedenta, subindo para ouvir a palavra do Senhor, vindo em direção a Ele. E Ele vai falar com aquele pessoal todo, Ele vai conversar com aqueles homens todos. Eu não vou entrar no texto agora para a gente encerrar, mas a Bíblia diz que aquelas pessoas pediram para Ele: Senhor, fica mais 2 dias aqui conosco, continua falando de nós nessa palavra. E a Bíblia diz que Ele permaneceu ali mais 2 dias, e muitas outras pessoas creram na sua palavra. Por quê? Porque uma mulher olhou e aceitou trocar um poço por uma fonte. Um poço por uma fonte. Hoje eu te desafio a trocar os seus poços por uma fonte. Eu não sei em que poço você tem bebido. Eu não sei em que poço você tem buscado satisfação. Eu não sei em que poço você tem buscado satisfazer as suas fraquezas, os seus desejos, as suas necessidades. Mas eu te digo, existe uma fonte, que se você beber dessa fonte, você nunca mais terá sede. Talvez você está bebendo de uma fonte que não pode te alimentar, que não pode satisfazer. Você tem tentado há anos se satisfazer. Muitos de nós às vezes caímos em drogas, em bebidas, em situações dentro do casamento, em situações da nossa vida que nos levam a beber de poços que não vão satisfazer. E nós todo dia voltamos lá e bebemos outra vez, e bebemos outra vez, e bebemos outra vez. E não vai mudar. Eu desafio você hoje a fazer como aquela mulher. A Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro. Ou seja, ela largou a mão daquela água, jogou fora aquela água e disse: não, eu vou beber dessa fonte. E bebeu que saiu correndo para a cidade chamar os outros, para beberem também. E toda aquela cidade, aquela mulher se tornou a primeira missionária da palavra de Deus. A primeira missionária a sair: olha, encontrei aquele que é o Cristo. Venham ouvir a sua palavra. E a Bíblia vai dizer que houve uma grande festa ali, houve uma grande salvação, uma grande colheita ali, porque os campos já estavam prontos. E eu digo para você, o campo já está pronto. Amém. Os campos já estão prontos. Os campos já estão prontos. O que está faltando são homens e mulheres samaritanos que beberam da fonte, sair por aí, jorrando a água viva que flui do seu interior. Você tem falado de Deus para as pessoas? Você tem falado do amor de Deus para as pessoas? Pastor, não sei o que falar. Diga daquilo que Ele te disse. Diga daquilo que Ele te fez. A mulher só disse isso: olha, encontrei um que falou tudo o que eu tenho feito na minha vida. Eu encontrei um que salvou o meu coração. Eu encontrei um que me libertou das drogas. Eu encontrei um que me libertou da mentira, que me libertou do pecado. É só isso que as pessoas lá fora estão esperando, eu e você falarmos dessa água que jorra do nosso interior. É tempo, porque os campos estão brancos, estão prontos para a ceifa. Há muita gente com sede lá fora. Há muita gente com sede lá fora, todo dia levantando e indo em poços que não vão sarar a sua sede. E eu e você temos água viva. Eu e você temos água viva. E eu te desafio a dizer: pastor, o que eu falo? Fala o tema dessa mensagem para qualquer pessoa que você encontrar. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Eu tenho água da vida. Eu tenho água da vida para jorrar sobre a sua vida. Eu tenho água da vida para jorrar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre meus amigos, sobre as pessoas que eu encontro. Eu faço isso todos os dias. Deixa jorrar. Deixa jorrar. Você não é represa, você é rio, querido. Você é rio. Deixa jorrar isso que Deus colocou dentro de você. Deixa vir para fora essa fonte que Deus depositou na sua vida. E você vai ver quantas coisas Deus vai fazer através da sua e da minha vida. Amém, querido? Amém.
Amém? Amém. Amém. Olha, a mulher foi buscar um poço. Ela encontrou uma fonte. Ela foi buscar um poço e ela encontrou